Olha, existem poucos clubes no mundo do esporte com uma identidade tão forte, tão única, quanto o Santos Futebol Clube. Hoje a gente vai mergulhar na saga de um time que foi muito além de só ganhar títulos. Ele, de fato, mudou o jeito que o mundo enxerga o futebol. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo, né? A história do Santos é basicamente isso. Como é que se pega talento puro, ousadia, um futebol que enche os olhos e transforma isso na sua maior marca de exportação. Foi assim que eles construíram uma reputação mundial. Então, pra gente entender como essa identidade nasceu, a gente precisa voltar lá pro comecinho, pra fundação do clube. Fundado lá em 14 de abril de 1912, o Santos já mostrou logo de cara que não ia ser só mais um. Desde o comecinho, lá na sua casa, a icônica Vila Belmiro, a ideia era, ir além da vitória. O objetivo era jogar um futebol pra frente, um futebol técnico, era dar um espetáculo pra quem tava assistindo, e o mais interessante é que essa filosofia já tava no DNA do clube, muito antes do mundo sequer ouvir falar dele. E aí? Bom, aí a gente chega no momento que divide a história do clube em antes e depois, e talvez a história do próprio futebol. A chegada do rei. O ano é 1956. Parece só uma data, né? Mas para a história do futebol é como se fosse um terremoto. Foi o ano em que um garoto, um menino de só 15 anos, chamado Edson Arantes do Nascimento, estreou no time principal. O mundo ainda não fazia ideia, mas estava prestes a conhecer Pelé. E a dimensão dessa mudança é simplesmente impressionante. O Santos, que já era um time respeitado em São Paulo, com o Pelé, ele não só cruzou fronteiras, ele explodiu para o mundo. Porque veja bem, o Pelé não era só um goleador. Ele era a combinação perfeita de velocidade, força, criatividade, habilidade com as duas pernas. Ele era a personificação do futebol arte. Foi assim que o Santos deixou de ser uma potência local para virar um sinônimo mundial de futebol na sua forma mais bonita, mais genial. E claro, essa transformação toda se traduziu em títulos, muitos títulos. E a velocidade com que isso aconteceu foi absurda. Pensa só, em 2 anos seguidos, o Santos simplesmente conquistou a América e o mundo, batendo de frente com os gigantes da Europa. O time não saía do Brasil só para jogar amistoso, não. Ele viajava para dominar. Mas o impacto do Santos de Pelé ia muito além das 4 linhas. O time virou um fenômeno cultural tão grande que, bom, a história conta que até guerras paravam para que as pessoas pudessem assistir a magia daquele time em campo. É algo difícil até de imaginar hoje em dia, né? Certo. Mas e aí? O que acontece quando o maior jogador de todos os tempos vai embora? Como é que um clube sobrevive a isso? Para o Santos, a resposta estava no seu próprio DNA, a capacidade de se reinventar olhando para dentro de casa. E é aqui que está o grande segredo dessa resistência, dessa capacidade de se refazer. Meninos da Vila, isso não é só um apelido bonitinho, é uma filosofia de vida para o clube. É a crença de que a alma do Santos mora na sua base, na sua capacidade de achar e lapidar jovens talentos. É o que garante que aquele estilo ofensivo, técnico, seja passado de geração em geração. E essa filosofia funciona, a gente vê na prática. Existe uma linhagem, uma linha direta, que conecta os maiores ídolos do clube. Começa com o rei, o Pelé, claro, depois passa por aquela geração do Robinho e do Diego, que trouxe a glória nacional de volta, e aí chega no Neymar, a estrela moderna que reconquistou a América. A fábrica de craques, ela simplesmente nunca parou de funcionar. Vamos avançar um pouco no tempo agora para ver como essa aposta constante na juventude trouxe o clube de volta pro topo nos tempos mais recentes. O ano de 2002 foi mágico. O Santos já estava há um bom tempo sem ganhar um título brasileiro importante. E aí surge um time jovem que ninguém botava fé, super ousado, liderado por 2 adolescentes, Robinho e Diego. Eles encantaram o Brasil com as famosas pedaladas e ganharam um título que entrou para a história. Foi a prova de que os meninos da Vila estavam mais vivos do que nunca. E aí, quase 10 anos depois, a história se repete, mas numa escala ainda maior. Em 2011, foi a vez de outro menino da Vila, um tal de Neymar, levar o time a uma conquista que não vinha desde a era de Pelé, a Copa Libertadores da América. Foi a confirmação final, sabe? A prova de que o DNA santista não envelhece, é atemporal. Então, quando a gente olha para essa jornada toda, fica muito claro que o impacto do Santos no futebol é algo muito, mas muito maior do que só uma lista de troféus numa prateleira. O legado do Santos é ser de fato um patrimônio do futebol mundial. É o clube que revelou Pelé, Neymar e tantos outros craques. É o time que insistiu e provou que dá para ganhar jogando bonito. E talvez o mais importante de tudo, foi o grande embaixador que apresentou para o planeta a essência mais pura, mais alegre do futebol brasileiro. Essa frase aqui, ela captura perfeitamente a alma do clube e da sua torcida. Sabe, para quem torce pro Santos, ganhar é importante, claro que é. Mas encantar, dar espetáculo, isso sempre foi essencial. A forma como se joga sempre importou tanto quanto o placar final. E a gente termina com uma provocação para pensar. No futebol de hoje, que está cada vez mais tático, mais físico, será que ainda existe espaço para essa filosofia do futebol arte? A história do Santos nos mostra o poder desse ideal, sem dúvida. A questão que fica no ar é se o futuro do esporte ainda reserva um lugar de honra para essa magia.